Tesouro Direto pagando IPCA mais 7,77%. Qualquer pessoa que abrir o site do Tesouro vai olhar para isso aqui e vai pensar, poxa, baita oportunidade, eu vou comprar isso aqui sem nem pensar. Mas aí eu quero te dizer para não comprar esse título antes de assistir esse vídeo aqui. E aí, juntos, a gente vai falar 3 tópicos muito importantes. Por que que as taxas não param de subir? Como tomar decisões de investimento nesse cenário? Será que tá valendo mesmo a pena comprar esse Tesouro de IPCA? E qual é a armadilha que você tem que evitar de cair nesse momento? Vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que essas taxas estão subindo tanto. A gente já gravou outros vídeos falando de títulos pagando até mais que isso, IPCA mais 8, IPCA mais 10, IPCA mais 13. A grande maioria deles falando de créditos privados. Só que essas altas taxas cresceram tanto que a gente está falando do Tesouro pagando quase IPCA mais 8. Sendo que lá no começo do ano de 2024, o que a gente falava era uma taxa de IPCA mais 5,6. Então sim, essa alta foi muito relevante. Agora, por que ela está acontecendo? E eu sei que nesse momento muita gente pensa, Felipe, essa aqui é fácil, é porque a taxa Selic está subindo e é por isso que os títulos de renda fixa estão pagando muito mais. E apesar dessa resposta ser parcialmente correta, ela é, na verdade, superficial. Porque beleza, a taxa Selic é a taxa mãe de juros do país. Quando ela sobe, todas as outras taxas de juros tendem a subir no Brasil também. Desde as taxas de empréstimo até as taxas da renda fixa. Então com a Selic ali a 12,25%, inclusive o Banco Central prevendo mais 2 altas, cada uma de 1 ponto, a gente está falando da Selic para mais 14. Agora vamos parar para pensar e analisar um outro ponto do momento histórico do Brasil aqui. Em agosto de 2022, a taxa Selic estava em 13,75, que é um patamar mais alto do que o que a gente vive agora, enquanto eu gravo esse vídeo. Sendo que naquela época, os títulos do Tesouro IPCA+, pagavam menos de 6% acima da inflação. Era 5,79 mais ou menos. E aí fica a dúvida, como é que com a Selic mais baixa, nesse momento, a gente vê a taxa acima da inflação muito maior do que o que a gente via no passado, chegando a mais de 7%, como a gente está mostrando. Então, bom, a primeira reflexão que a gente tira é que não é só a Selic atual que comanda para onde vai as taxas da renda fixa. É aqui que a gente precisa falar da principal razão que faz as taxas subirem tanto, que é o que a gente chama de curva de juros futuro. E nada mais é do que a precificação do que o mercado financeiro acha que vai acontecer com a taxa Selic no futuro. E é justamente nesse momento, com tudo que está acontecendo no nosso país, que o mercado acha que a Selic vai subir ainda mais. Esse gráfico aqui que a gente já falou dele algumas vezes no canal, mostra exatamente o que eu tô falando. Enquanto que no começo de 2024, na linha azul, o que a gente tinha uma expectativa que a Selic caísse no futuro, ali para meados de outubro do mesmo ano de 2024, o que a gente viu foi a curva de juros se inverter e apostar numa expectativa onde a Selic, na verdade, ia passar a subir e muito nos próximos anos. É por isso que atualmente já tem muita gente falando de juros futuros a mais de 15%, ou seja, toda a expectativa mudou. E é por isso que você entra no site do Tesouro Direto e você vê taxas como Tesouro Pré-fixado pagando praticamente 15,5% e IPCA mais 7,7%. E se você vai para a seara dos CDBs da vida, por exemplo, a gente fala de taxas parecidas e até mais altas. 15,5% de pré-fixado e IPCA mais quase 9%. E boa parte desse pessimismo com juros futuros no país vem da dificuldade do controle fiscal que o Brasil ainda vive. Afinal de contas, 2024 bateu o recorde de arrecadação em impostos em mais de 3,6 trilhões de reais. Sendo que, enquanto isso, a dívida do Brasil continua nas máximas. E no meio disso tudo, ali, o Fernando Haddad ainda falou um pouquinho de pacote de gastos no final de 2024, em que o mercado não ficou tão contente, não acreditou tanto assim, mas ele afirmou que ainda existem promessas para soltar novas medidas para corte de gastos agora em 2025. Bom, o fato é que a gente tem precificado um cenário de risco, um cenário fiscal ruim, um cenário de juros mais altos, incertezas, riscos e situação fiscal que não melhora. E é justamente nisso que as taxas da renda fixa se pautam, um composto entre quanto é que está a Selic e como é que está a percepção de risco do Brasil. E isso tudo junto, naturalmente, deixa o investidor muito mais na dúvida do que é que ele tem que fazer agora. Tem que correr para a renda fixa? Ou será que ele tem que assumir uma postura mais agressiva, pensar em ações agora? E para nunca ter dúvida do ativo que você tem que comprar e qual você tem que vender, aqui no Clube do Valor a gente se baseia em estratégias sistemáticas. Inclusive foi assim que a gente bateu a marca dos 3 bilhões de reais de consultoria e gestão no somatório da confiança dos nossos clientes. E hoje, no começo de 2025, a gente já passou da marca dos 3,2 bilhões. Tudo isso só foi possível com o crescimento do nosso time e a entrega de todo mundo para fazer um trabalho de excelência na consultoria de investimento do Brasil. Mas isso só foi possível de verdade porque a forma que a gente gosta de investir é comprovadamente uma boa forma quando a gente olha para o histórico. Afinal de contas, mesmo para quem tem uma postura mais conservadora, gosta de investir somente em renda fixa, os modelos de carteira que a gente utiliza aqui, olhados em termos de backtest, eles performaram muito acima do CDI e até mesmo do Ibovespa. Já para quem tem uma postura mais agressiva e gosta de colocar muito mais renda variável na carteira, os modelos também bateram com muita folga o CDI e o Ibovespa nos últimos 20 anos. E é justamente com estratégia clara assim que você consegue dormir tranquilo
tranquilo sabendo que você está comprando o ativo certo, vendendo o ativo certo na hora certa, independente do que vai acontecer com a curva de juros em 2026, 2027, 2028. É exatamente para te trazer esse nível de clareza nos teus investimentos que eu preciso te convidar para uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do clube, que inclusive tem uma aprovação de 5 estrelas por centenas e centenas de investidores. Essa consultoria é um encontro personalizado de 1 hora para a gente olhar para o teu caso, a tua carteira de forma individualizada. E aí sim te mostrar um plano estratégico de como é que você pode investir cada vez melhor. Para você participar, como é 100% gratuito, a única coisa que você precisa fazer é fazer a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Dito isso, vale mesmo a pena investir no Tesouro IPCA+? E aí a resposta certa é o famoso depende. Primeiro eu vou te mostrar como é que é a forma errada de investir no Tesouro Direto nesse momento. Até porque eu sei que muita gente só está olhando para o Tesouro agora porque as taxas estão altas, se coçando para pegar uma taxa boa como essa. E é por isso que a gente vê com base em dados o que está acontecendo. Investimentos em renda fixa continuam a crescer, crescem mais de 10% no primeiro semestre. De forma gráfica agora a gente também consegue ver esse crescimento, inclusive falando ali do Tesouro Direto. Ora, se o dinheiro está indo forte para um lado da classe de investimentos em renda fixa, isso quer dizer que ele não está indo ou está saindo de outros lados. E aí existem notícias na outra ponta. Já anêmico, o apetite de investidores por risco desaba em meio à preocupação fiscal. Fundo Verde, que é um dos maiores fundos de ações do Brasil, reduz a aposta na Bolsa Brasileira. Em meio à queda dos investidores, é hora de largar ações na Bolsa. Ou seja, tem muita gente pensando em não investir mais na Bolsa para poder investir mais na renda fixa. O que é muito bizarro, diga-se de passagem, uma vez que a Bolsa está nos patamares mais baratos da sua história. Só que basta a gente voltar uns 5, 6 anos na história e o que a gente encontrava era o mesmo Tesouro IPCA+, pagando uma taxa de menos de 3% acima da inflação. E aí, para você que tá maluco para comprar Tesouro IPCA agora, eu te deixo a pergunta, naquela época ali, você queria comprar Tesouro IPCA a essa taxa aqui mais baixa? Porque se a sua resposta foi não, se você disse, não, eu quero comprar Tesouro agora porque agora é uma ótima oportunidade, eu sinto te decepcionar, mas essa pode ser uma péssima decisão para você. Se você guardar só uma coisa desse vídeo, pega a próxima frase que eu vou te dizer, nunca, jamais, em hipótese alguma, mude o seu perfil de investidor somente por causa de alguma taxa do mercado. Até porque essa vai ser a mesma postura de quem, lá em 2019, não queria saber de renda fixa, porque a renda fixa estava pagando pouco, e começou a comprar a bolsa, porque a bolsa só subia. Na verdade, naquela época, a bolsa vinha de alguns anos de alta, chegando aqui no final de 2019, já acumulando mais de 100% de alta. Sendo que, para quem comprou aqui no finalzinho de 2019 e não queria saber de renda fixa, essa pessoa passou anos e anos com o investimento de lado. E ela vai continuar comprando as coisas quando elas estiverem na alta, vendendo quando estiver na baixa, porque acha que não faz mais sentido. E é por isso que não é a taxa de remuneração do Tesouro que vai te dizer que é hora de comprar. Isso seria cair numa grandíssima armadilha que o mercado prega em você. E eu preciso te dizer que isso é completamente compreensível. Todos nós, seres humanos, somos suscetíveis aos nossos vieses emocionais. E é claro que ao ver uma taxa de remuneração como essa, como nunca aconteceu no Tesouro Direto, é óbvio que isso vai chamar a atenção. Todo mundo quer ganhar dinheiro no mercado. Agora, sabendo que não é a postura correta investir somente por causa da taxa, como é que você se obriga a investir da forma certa, comprando o ativo certo na hora certa? E ainda, se blindando dos seus próprios viés emocionais. Aí, para isso, aqui no Clube do Valor, a gente utiliza a estratégia que é responsável por quase 94% do sucesso dos investidores no longo prazo. Estratégia essa que ainda é muito pouco falada no Brasil, mas vai ser cada vez mais, chamada de Asset Allocation, alocação de ativos. Nada mais é do que você pegar o capital que você tem para investir e dividir ele em proporções estudadas, comprovadas que funcionam em cada uma das classes de ativos de investimentos que tem resultado ao longo do tempo. E assim você vai chegar em modelos de asset allocation validados, que é o que a gente fez aqui no clube. Ao descobrir, por exemplo, que uma alocação de ativos no modelo que a gente chama de equilibrado conta ali com 30% de renda variável, sendo 10% para ações Brasil, internacionais e fundos imobiliários, e o restante inteiro em renda fixa. De forma gráfica, ela fica assim. E para cada um dos perfis de risco, seja uma pessoa mais arrojada ou mais conservadora, você vai ter um modelo de alocação de investimentos diferente. E é baseado em alocações claras como essas que a gente consegue encontrar performances que ficam muito acima dos índices de benchmark que a gente tem, como CDI e o IBOV. Ou seja, sabendo baseado em dados que essa estratégia é comprovada de dar mais resultado no longo prazo, como é que você sabe se você está caindo numa armadilha ou não ao comprar Tesouro IPCA? Ora, definido o teu perfil de alocação, por exemplo, um equilibrado da vida, você já decidiu e viu que ter uma parcela de 30% da sua carteira em renda fixa atrelada à inflação
faz muito sentido. Se nesse momento a tua carteira balançou e agora você está com 25% somente de renda fixa inflação, então você já tem um indício muito claro que muito provavelmente o Tesouro IPCA+ é para você. Só que quem está te dizendo isso é a tua carteira de investimentos e não as taxas do mercado. E é dessa forma que você se obriga a se blindar dos seus próprios viés emocionais, comprar ativos quando eles estão na baixa e acabar vendendo quando eles estão na alta. Essa é a única forma de comprar os ativos na hora certa e não cair nas armadilhas do mercado. Agora, se além disso você também quiser saber as 3 ações para lucrar pesado em 2025, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que a gente contou tudo isso em detalhes. Vou estar te esperando por lá.